Vamos iniciar nossa última aula da semana com a exploração e descoberta, que vai começar na página 127 até a página 135, tá? Então, a Pro vai fazer as explicações das atividades para vocês estarem realizando. Anotem as dúvidas, já vão perguntando, ou também a gente fala mais um pouquinho na aula online de hoje, tá? Então, pessoal, vamos lá para a página 127. Onde está falando do laboratório assim, ó. A partir das informações dadas e das hipóteses levantadas, escrevam as regras da escrita romana. Então, na nossa última aulinha de quarta-feira, eu pedi para vocês estarem anotando as regras que vocês lembravam sobre os números romanos, tá? Aqui, a Pro já vai dar para vocês todas as regras, então vou pedir para vocês pausarem o vídeo e anotarem, tá? Olha só. Em nenhum número se pode pôr uma mesma letra mais de 3 vezes seguidas, lembra? As letras V, L e D não podem ser duplicadas, não pode escrever elas duas vezes, porque as letras X, C e M representam seu valor duplicado. Se entre duas cifras existir outra menor, o valor desta pertencerá à letra seguinte a ela. E quando os valores dos números romanos são multiplicados por 1000, colocam-se barras horizontais em cima deles, tá? Então, aqui, pessoal, tem todas as regrinhas dos números romanos, se caso vocês não lembrassem de alguma, tá? Aí, a professora está falando assim, né, que o sistema romano de numeração foi utilizado por muito tempo, mesmo depois da divulgação do sistema indo-arábico, que é o sistema numérico, né, que nós utilizamos até hoje, por Mohamed ibn Musa al-Khawarizmi, alguma coisa assim, no ano 850 depois de Cristo. Países europeus usaram a escrita numérica romana até por volta dos anos 1600 ou 1700, tanto em suas escolas como na contabilidade em geral, tá? E nós aqui no Brasil, né, nós ainda utilizamos às vezes nas páginas dos livros para representar o número do capítulo, em relógios, então ainda é utilizado no Brasil, pouco, mas é utilizado, tá? Gente, vamos para as atividades agora. Olha só, número 1 está falando assim: complete as frases com a numeração romana. Letra A data de hoje é. Então, nós vamos considerar a data do dia 20/11/2020. E vocês vão escrever aí em números romanos, tá? Na letra B, olha lá, ó, qual dia, mês e ano do descobrimento do Brasil? Então, quem não lembra o dia do descobrimento do Brasil, dá uma pesquisada aí e escrevam essa data também em romano, tá? A letra C é o dia do seu aniversário e a letra D, qual o ano em que você está cursando o quinto ano? Então, é o ano de 2020. Como a gente representa o número 2020 em romanos, tá? Na página 128, a continuação, agora no número 2, está pedindo para vocês descobrirem as regras de formação das sequências abaixo e depois completar com o que falta, tá? Gente, a Pro vai dar uma dica para vocês para ficar mais fácil, ok? Embaixo ou em cima, né, desses números romanos que já estão escritos, escreva a numeração que nós utilizamos, tá? Que daí fica mais fácil de vocês descobrirem qual é essa regra e depois completar com os números que estão faltando em romanos, ok? Agora o número 3. Represente os números romanos no sistema de numeração decimal indo-arábica. Então, vai da letra A até a letra F, para vocês representarem na nossa numeração esses números romanos. No número 4 é o processo inverso. Então, está na numeração indo-arábica para vocês passarem para os números romanos, tá? Então, não se esqueçam das regrinhas. Vão lá na página 126, que lá tem vários números lá no pergaminho que vocês podem consultar para estar respondendo essas 3 atividades aí, tá? 4, né? Essas 4 atividades. Pessoal, agora a gente vai lá para a página 129, que é a parte 4, tá? E tem um experimento de cara ou coroa.
nós não vamos estar realizando como está pedido aí na apostila, né? Porque nós não temos como formar um grupo com 4 alunos. Só prestem atenção para vocês entenderem, para vocês conseguirem realizar as próximas atividades, tá? Então, o que era para fazer? Era para vocês terem uma moeda e jogando, né, para ver se caía cara ou coroa, né? Que vocês já sabem e ia anotando, ó, no primeiro lançamento caiu cara ou coroa, no segundo cara ou coroa, e ia anotando nessa tabelinha para depois analisar ela e tá respondendo, tá? Então poderia ser cara, 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 coroa, 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 cara. Tem aí inúmeras possibilidades de como poderia sair essa tabela, tá? Aí na bolinha embaixo fala assim, ó, observando os resultados obtidos acima, responda as questões. Primeiro, em cada jogada da moeda, o que pode acontecer? Então, isso aqui eu preciso que vocês anotem aí na apostilinha de vocês, tá? Que em cada jogada da moeda, o que pode acontecer? Como a moeda tem duas faces, o que vai acontecer, né? Ou sairá cara, ou sairá coroa. Só tem essas duas possibilidades. Então, isso sim eu quero que vocês anotem aí na apostila de vocês. Agora, lá na página 130, tá falando assim, ó. Há outras possibilidades de sequência para os resultados dos lançamentos da moeda por 3 vezes diferentes daqueles que anotamos na tabela? Então, gente, pode haver, né? Por mais que a gente não tenha feito a tabelinha com a moeda, a gente sabe que tem aí muitas possibilidades do que pode sair no primeiro, no segundo e no terceiro lançamento, tá? Agora, na próxima perguntinha, ó. Caso sua resposta tenha sido positiva, descreva a sequência que não apareceu no seu experimento. Então, gente, esse aqui nós não vamos fazer, né? Porque não tem como a gente olhar na tabelinha. Então, esse a gente pula, tá? Pode fazer um xizinho aí. E na última da 130 está falando assim: reorganize outra tabela com todos os possíveis resultados diferentes. Então, essa sim é a tabelinha que eu quero que vocês preencham, porque nessa tabelinha, gente, tem todas as possibilidades, tá? Então, ó, pausem o vídeo agora e façam essas anotações para depois vocês estarem consultando para responder as atividades seguintes, tá? Ah lá, agora na página 131 tem um outro tipo de organização, tá? Dessa mesma tabelinha aí, também a Pro já fez aqui para vocês, porque é facinho. O importante é só vocês anotarem e entender o que está acontecendo, ó. Então, primeiro lançamento, caiu aqui, cara, né? Segundo lançamento, pode sair cara ou pode sair coroa. E fazendo a junção aí no terceiro lançamento, pode sair, ó, cara, então cara com coroa, coroa com cara e coroa com coroa, né? Tem essas aqui 4 possibilidades. A mesma coisa se o que caiu primeiro é a coroa, tá? Então, ó, pode sair cara, pode sair coroa, pode sair cara com coroa e coroa com cara, coroa com coroa, tá certo? Então, também anotem esse outro jeito de representar as possibilidades, tá? Gente, na página 132, vamos iniciar agora a parte 5, tá? Bem facinho aí. Não vou prolongar, mas quero que vocês leiam essas informações. Tem um gráfico aí, tá? Vocês vão observar esse gráfico para estar respondendo algumas perguntinhas lá da página 133, tá, gente? Então, observando aí o que tem na página 132, que vocês vão conseguir responder essas perguntinhas da página 133, tá? Ó, a primeira bolinha está pedindo para observar atentamente as informações do gráfico e assinale as alternativas corretas. Então, pode ter mais de uma correta aqui. Vocês vão fazer um xizinho nas que vocês acham correta. Se precisar estar realizando algum cálculo para responder essas questões aí, pode estar realizando no caderno, tá? Segunda bolinha, ó. Compare as populações indígenas do ano de 1500 e de 2010, ó, 1500 e 2010, e descubra quantos indígenas a mais havia em 1500. Então, aqui vocês precisam encontrar
a diferença dos indígenas nesses 2 anos aí. Faz o cálculo e responde a perguntinha. Na última bolinha, escreva por extenso a quantidade encontrada no item anterior. Então, a partir dessa segunda bolinha, vocês vão encontrar o resultado. E na terceira bolinha é só escrever por extenso o número encontrado, tá? Então, prestem bastante atenção, que se errar a primeira, erra a segunda consequentemente. Na página 134, tem o número 2, que tem um textinho, gente, falando aí sobre os povos indígenas. Eu tô engasgando demais. E depois na bolinha tá falando assim, ó, escreva com algarismos o número de habitantes indígenas da região norte e da região sul, tá? Então tem aqui a legendinha para vocês das cores, para saber qual é a região norte, qual é a região sul, né? Vocês já sabem. E de acordo com o que foi falado aqui em cima no textinho, vocês vão escrever os números aqui de cada região, tá? Agora, pessoal, aqui embaixo na bolinha fala assim: qual a soma das populações indígenas das regiões norte e sul? Então, vocês vão pegar os 2 números que vocês colocaram aqui e vão somar, bem facinho. Continuando na página 135, agora está perguntando qual o total da população indígena brasileira. Então, também vocês vão pegar essas informações aqui no texto do número 2, vão realizar o cálculo para dar o total. Na bolinha, escreva a quantidade, na segunda, né? Escreva a quantidade encontrada no item anterior por extenso. Então, só escrever como se lê. Próxima bolinha. Quantas ordens tem esse número e quais são elas, tá? Então, gente, vocês têm que lembrar aí das ordens que nós já estudamos também. Lembra que cada número é uma ordem. Então, depende de quantos algarismos tem, é a quantidade de ordens que vai ter esses números, tá? E depois, quais são elas? Então, vocês vão falar se tem a unidade, se tem a dezena, centena, se tem a unidade simples, dezena simples, centena simples, até onde que vai essas ordens aí, tá? E a última bolinha, quantas classes tem esse número e quais são elas? Então, lembrem que as classes é a cada 3 números, né? Tá? Lembra que a gente põe um pontinho para separar as classes? Então, começa com as classes das unidades simples, depois a classe dos milhares, depois a classe dos milhões e assim por diante, tá? Então, a partir desse cálculo aí e do textinho da número 2, vocês vão responder essas perguntinhas, tá certo? Meus amores, então é isso a nossa aulinha de hoje. Como a Pro falou já no início, anotem as dúvidas para a aula online, tá? E estejam tudo realizado bonitinho até segunda-feira. A Pro não pediu foto nessa semana, né, na aula passada e dessa aula, só da primeira aula, as fotos das lições de casa. Mas estejam realizadas todas essas atividades até segunda-feira, porque na terça sai o vídeo de correção e algumas dessas atividades cairão na prova. Ai, gente, eu acho que não é na terça que sai, não, é na quarta, tá? Que a semana de prova é um pouquinho diferente. Mas, enfim, semana que vem sai o vídeo de correção. Já façam aí bonitinho com antecedência, tá? Para não ficar atrasado em nada e depois atrasar para a prova. Combinado, gente? Então é isso e até a nossa aula online.